Redescobrindo os mandamentos do reino, parte 1. Eu queria que você tentasse acompanhar exatamente ao mesmo tempo que eu, para que você não se perca na leitura, ou siga avante na leitura, e esqueça, da revelação do entendimento. Tudo bem? Redescobrindo os mandamentos do reino, parte 1. Nós vamos começar, irmãos, falando a respeito sobre o reino. A primeira coisa que eu quero que você grave, principalmente você que é novo na fé, é que o reino de Deus nada tem a ver com religião. Por mais estranho que possa parecer, o reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus, o reino dos céus, é um lugar e é um sistema. Amém? É um lugar mesmo, reino, lugar, mas também é um sistema, porque é um sistema de governo. Tá certo? Tá claro isso? Quando nós falamos nada tem a ver com religião, eu sei que sou estranho, porque por muitos anos, talvez ao longo de toda a sua vida, você sempre ouviu que o reino de Deus é uma religião. E parece estranho, eu sei que parece. A primeira vez que eu ouvi também soou estranho aos meus ouvidos. Mas eu preciso te falar de acordo com como está na Bíblia. Amém? E segundo a Bíblia, o reino não é religião. Nós buscamos através da religião um contato com Deus. O nome religião quer dizer isso, religare. É uma tentativa de religar, ou seja, a ligação foi cortada, então religar o homem de volta a Deus, tá claro? A religião tenta religar o homem de volta a Deus, mas o reino não é uma religião. O reino é um lugar e um sistema de governo, tá claro? Você consegue entender isso? Se você não disser assim, irmão, ficar só olhando para mim, eu não vou ter certeza se você entendeu. Amém? Entendeu? Tá claro, né? Eu acho que na mente de vocês estão balançando a cabeça, só pode ser, porque fica todo mundo assim para mim, ó. Ou estão muito chocados com essa informação, ou não estão me entendendo nada. Deu para entender, né? Tá claro. A religião existe para quê, irmãos? Para tentar religar o homem a Deus. Mas o reino não é religião. Certo? E eu quero provar tudo isso segundo a Escritura. Em Mateus capítulo 4, verso 17, o pessoal que está acompanhando em casa tem que correr aí, que eu não vou poder esperar. O pessoal aqui, olha que maravilha, já estão com os textos tudo separados, é só ler. Então vamos lá. Mateus 4, 17, que diz: Desde então, começou Jesus o quê? A pregar. Está falando aqui, irmão, depois que ele foi batizado, depois que ele foi tentado no deserto, depois que passou todo esse processo, aí chega aqui. Começou Jesus a pregar e a dizer. O que ele dizia na pregação dele? Arrependei-vos, ou seja, vocês estão errados, vocês estão distantes, vocês estão sem aliança, sem ligação. Arrependei-vos, por que razão? Porque é chegado ou chegou o quê? O reino dos céus. Ele chegou. Então se arrependa, mude de trajetória, se converta, porque o reino chegou. O reino está de volta. Amém? Você compreende isso? Também em Mateus, no capítulo 4, agora no verso 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, que era a igreja deles, dos judeus na época. O que mais? O evangelho, que significa o quê? Boas notícias, De quê? Boa notícia de quê? Do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então a pregação de Jesus era sobre o reino. Isso é muito importante. Isso, infelizmente, irmãos, quase não é falado hoje. Tem gente que vai para a igreja, passa anos na igreja e não aprende isso.
ela só sabe religião, mas não sabe sobre o reino. E muitos vão se enganchar nisso. E talvez não tenham salvação eterna, porque nunca vão conseguir passar da religião e chegar no reino. Vamos imaginar que a religião seja uma ponte. Eu não estou afirmando que a religião, certo, é o caminho, não é isso, é só um exemplo. Ela tenta ligar o homem a Deus, mas ela falha, sempre falha. Por isso que nós precisamos passar da religião e chegar direto na fonte, que é Jesus. Ele sim é a ponte que liga o homem a Deus. Tá claro isso? Se você esperar de mim, se você depender de mim, se você me colocar como seu alvo, você vai errar e você vai cair. O alvo tem que ser sempre o Senhor Jesus. Tá claro isso? Em Mateus, no capítulo 6, no verso 10, o Senhor Jesus ensinando a orar, ele diz uma parte assim: venha o teu reino, ou venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá claro que o propósito de Jesus é o estabelecimento do reino? Isso está claro para você? Não é religião, ele não fala de religião, ele só fala de quê? Do reino de Deus, do reino dos céus. Amém? Então, o céu é um reino, lugar e sistema. Isso ficou claro? Sim? Segundo ponto, entregando o quê? O domínio. Entenda domínio como governo, como autoridade, como liderança, amém? Como poder. Entregando domínio ao inimigo do rei. Quando alguém te perguntar por que o homem foi criado, você não deve ter dúvidas. O homem foi criado para ser representante de Deus aqui. Essa é a resposta mais clara, mais direta, mais simples. O homem foi criado com o propósito de ser representante de Deus na terra. Para isso, é evidente, ele tinha que ser alguém de aliança com Deus. E a aliança foi criada para ser eterna. A aliança entre Deus e o homem não foi criada para ser temporária, para ser transitória, mas ela foi criada para ser eterna. Mas o homem não cumpriu sua parte. O homem quebrou a aliança, homem e mulher. Amém? Eu ia dizer mulher e homem, mas quando eu falo assim as irmãs ficam com raiva. Mas por ordem foi, mulher e homem. Mas como ele foi criado primeiro, a responsabilidade maior foi dele. Oi? Não entendi. Mateus 12, 28, eu pulei? Verdade, muito obrigado, pastor. Não podia ter pulado essa aqui não, muito obrigado. Mas, Mateus 12, 28, o pessoal está acompanhando em casa, ainda falando sobre o reino, tá? Eu pulei por algum motivo aqui, ato falho meu. Mateus 12, 28, que diz... Aqui é interessante, irmãos, porque Jesus estava curando enfermos, expulsando demônios. Os religiosos, que não tinham autoridade para fazer isso, não faziam isso, começaram a ficar com ciúme. E começaram a dizer para o povo: olha, esse camarada aí, está expulsando demônio. Ele expulsa os demônios pelo poder do príncipe dos demônios, por Beelzebu. Aí Jesus ouviu isso e disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é o quê? É chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, eu estou expulsando aquele que tem autoridade, porque chegou um que tem mais autoridade e mais poder. É pelo Espírito de Deus. Amém? É muito linda essa passagem, não é, irmãos? Agora sim, vamos passar para entregando o domínio ao inimigo do rei. Então você entendeu que o homem foi criado para ter aliança, né, completa. Eu coloquei assim, ó: vivendo
em aliança. Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e verso 28, diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, é o verso 27, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Para quê, irmãos? Diz o verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, o que? Frutificai, multiplicai-vos, e o que? Enchei a terra. Multiplicai-vos, aliás, frutificai primeiro, que é gerar filhos, depois se multipliquem, ou seja, os seus filhos devem gerar mais filhos, os filhos deles também, e assim por diante, até que a terra se encha. Tem gente que só para aí, nunca foi avante. Vamos tentar ir avante hoje. Ele não parou, ele disse mais o quê? E sujeitai-a. O que é sujeitar, irmãos? É fazer algo estar submisso. Sujeitai-a, e o que mais? E dominai. Aqui está o segredo. Domínio. Quando a Bíblia usa essa palavra, está falando de autoridade. Deus está dizendo: ô Adão, Eva, eu quero que vocês se multipliquem, frutifiquem, multipliquem, enchem a terra, mas eu quero também que vocês tenham domínio, autoridade sobre essa terra. E Deus completa dizendo: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Domine a terra e domine quem vive nela. Amém? A autoridade. Foi para isso que o homem foi criado, homem e mulher. Hoje, quando nós falamos sobre isso, nossas palavras são distorcidas. Alguns até no afã, no desejo de proteger a natureza, ambientalista, pensamento ambientalista, que não está errado o pensamento de cuidar da terra, mas alguns tentam entrar em confronto com a palavra, dizendo: quem é o homem para querer dominar? O homem é simplesmente a imagem e semelhança de Deus, meu irmão. E ele foi criado para dominar. Não tem animal que domine não, meu filho. É o homem mesmo. Amém? Onde ele chega, ele domina. Não importa. Pode observar. Se o homem se estabelece no deserto, ele domina. Se ele se estabelece no frio, ele domina. Se ele se estabelece nos trópicos, ele domina. Não importa se é deserto, se é floresta, não importa se é no litoral ou no interior. Onde o homem chega, ele domina. E domina por quê? Porque está sobre ele uma ordem. Ele perdeu a autoridade? Perdeu. Mas ainda sobra um pouco dessa missão. Tá claro isso? Sim? Então, você entendeu que Deus vai, cria a terra, depois cria os animais, depois cria o homem, depois cria a mulher, fecha a conta e diz: olha, tá aí a chave na mão de vocês. Vocês vão dominar. Vocês vão representar aqui a minha autoridade. Era para ser assim. Só que infelizmente é o outro ponto, é o terceiro: quebrando a aliança. Então, se fosse para viver em aliança, se fosse para viver em aliança, seria dominando. Mas eles quebraram a aliança. Diz assim o texto, Gênesis 3:17. Não pulei mais nenhum não, né? E Adão disse, e a Adão, não foi Adão que falou, foi Deus falando com Adão, tá claro isso? E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher. Eu vi um irmão um dia desse dizendo isso, viu? Olha, Deus disse que não é para ouvir a mulher não. Deus não falou isso não, irmão. Foi naquele ponto específico, quando ele deixa de ouvir a ordem de Deus para ouvir a mulher. Aí sim, não importa se é homem ou mulher. Se está mandando desobedecer, está errado. Tá claro?
Porque deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, te ordenei, era uma ordem, era um mandamento. Você sabia que só tinha esse? Só tinha esse, irmão, mandamento, não comer daquela árvore. O resto estava liberado. Não foi proibido nada, nada foi proibido, nada. Ele só disse, você não vai comer dessa árvore aqui. Essa aqui é minha, não é para mexer. Não comerás dela. Hã? Maldita é a terra por causa de ti, porque eu ordenei para você não comer. Agora, como você comeu, como você me desobedeceu, como você quebrou a aliança, você se torna meu inimigo. Porque ele é um rei. Atenção a isso, irmãos. Ele é o quê? Rei. Eu conversei com um camarada que se disse teólogo. Ele disse a mim, sou teólogo. Aí quando eu falei sobre isso, ele disse, que conversa, pastor? Deus é Deus, Deus não é um rei. Eu falei, essa Bíblia é diferente, porque na minha diz que ele é rei, rei do céu, amém? Reina sobre tudo que há. Ele mesmo disse, é tudo meu. Quando o homem quebra a aliança, ele se torna inimigo. Por quê? Porque no reino, em um reino, a autoridade é do rei. Não pense nos reinos de hoje que dividem a autoridade com parlamento. Não é isso não. Pense em reino de antigamente, onde a palavra do rei era lei. Em muitos reinos, nem o próprio rei, depois que decretasse, podia ir lá e quebrar. Era lei a palavra do rei. Tá claro? Você deve lembrar muito bem do caso de Daniel, né? Então o homem se torna inimigo, porque quebrou a aliança. Não pode ter duas autoridades. Está compreendido isso?